Bom dia, muito bom dia, live da manhã, sábado, como de costume, um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre seja forte e corajoso. Para quem Deus disse isso? Deus disse isso para Josué, o filho de Num. Josué, o discípulo amado de Moisés. Enquanto Moisés falava, ele sempre ficava à sua tenda, aprendendo e aprendendo e aprendendo. Até que chegou o momento que chegou a sua vez. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre seja forte e corajoso. Para começar isso daqui, eu quero começar lendo o final de Deuteronômio, no capítulo 34, e posteriormente a gente começa lendo o livro de Josué, capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Deuteronômio número 34. Moisés subiu as planícies de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisgá, diante de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gilad a Dan, toda a região de Naftali, a terra de Efraim e Minaché, a terra de Judá, todo o caminho até o mar, o Negev e o Aravá, incluindo o vale onde está Jericó, a cidade das tamareiras, chegando até Zoar. O Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a seus descendentes. Permiti a você contemplar com os seus olhos, mas você não entrará nela. Portanto, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor disse. Ele foi sepultado no vale diante de Beit-por, na terra de Moabe. Mas até o dia de hoje ninguém sabe o local do seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade ao morrer. Ele enxergava muito bem e ainda possuía vigor. O povo de Israel pranteou Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Depois disso, os dias de choro e plantos por Moisés terminaram. Josué, o filho de Num, estava cheio do espírito da sabedoria, pois Moisés impôs a mão sobre ele, e o povo de Israel tinha consideração por ele e realizou o que o Senhor ordenou a Moisés. A partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moisés, e a quem o Senhor conheceu face a face. Que sinais e maravilhas o Senhor lhe enviou para realizar na terra do Egito, sobre o Faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Que poder havia em sua mão, que grande terror ele invocou aos olhos de todo Israel. Aí a gente termina Deuteronômio com a morte de Moisés. Moisés ele não pôde entrar na terra. Ele fez tudo aquilo, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra. Bom dia, Lidiane. Aí entra o livro de Josué, capítulo 1. A morte de Moisés, servo do Senhor. O Senhor disse a Josué, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, agora levanta-se e atravesse o Iarden, o Jordão, para a terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando a vocês todo lugar que pisar a planta de seus pés, como prometi a Moisés. Toda a terra, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra do Riti até o Mar Grande, a oeste, será território de vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Assim como eu estava com Moisés, estarei com vocês. Eu jamais falharei com vocês, nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo
para herdar a terra que prometia a seus pais que lhes daria. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de seguir toda a lei a qual Moisés, meu servo, ordenou que vocês seguissem. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro da Torá, da lei, e seus lábios e em seus lábios e medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo o que está escrito nele. Desse modo seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Então não se apavore, nem desanime, porque o Senhor seu Deus é com você aonde quer que vá. Josué instruiu os oficiais do povo a ir ao acampamento e ordenar ao povo: preparem as provisões, porque em 3 dias vocês cruzarão o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. As tribos de Rubens, Gad e a metade da tribo de Menaché, Josué disse: lembrem-se do que Moisés, o servo do Senhor, ordenou a vocês. Assim seu Deus deixou que vocês descansassem e dará a vocês esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus rebanhos ficarão na terra que Moisés deu a vocês, a leste do Jordão. Mas vocês deverão prosseguir diante de seus irmãos, armados como um batalhão de guerra, para ajudá-los, até que o Senhor permita que seus irmãos descansem, assim como ele permitiu a vocês. E eles também tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Depois disso, vocês retornarão à terra que é de vocês e possuirão a terra que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Eles responderam a Josué: nós faremos tudo conforme nos tem ordenado, e iremos aonde nos enviar. Da mesma forma que atentamos para tudo quanto Moisés nos disse, atentaremos para você. Apenas o Senhor com você, apenas seja o Senhor com você, da mesma forma que foi com Moisés. Se alguém se rebelar contra a sua ordem e não atentar para o que você disser, em cada detalhe da sua ordem, seja condenado à morte. Apenas seja forte e corajoso. A gente vê muitas pessoas, né, tatuando essa frase. É uma frase muito bonita. Seja forte e corajoso. É muito importante a gente entender o contexto aqui. Josué, o tempo inteiro ele estava na tenda de Moisés. Ele estava o tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro. O povo se rebelou, aconteceram diversas coisas. E ele estava lá sempre aprendendo. Quando a gente fala aqui dessa época, ele já estava de idade já, ele não era um jovenzinho. Ele já tinha uma certa idade quando isso aqui aconteceu. Agora eu não tenho a referência certinha aqui, mas ele já era um senhor quando eles cruzaram o Rio Jordão. Ele já tinha muita experiência. Então, quando a gente fala isso aqui do seja forte e corajoso, quando aparece esse versículo aqui, ele está falando seja forte e corajoso, mas ele não está falando para qualquer pessoa. Ele está falando para uma pessoa que se preparou. Ele se preparou a vida inteira para estar lá. Ele se dedicou a vida inteira. Ele estudou, ele esteve presente junto às dificuldades, ele teve humildade e ele foi colocado à prova, ele foi colocado a teste. Ele já era um general de guerra. Há tempos atrás, acabando a bateria aqui, há tempos atrás, sem o cabo, acho que vai dar. Há tempos atrás, o povo já precisou dele para ir para a batalha. Teve o povo de Amaleque lá no deserto. Eles se rebelaram contra Israel. Deixa eu pegar aqui. Consegui.
Eles se rebelaram contra Israel, né? Se rebelaram não, eles foram guerrear contra Israel no meio do deserto, pegando o povo de surpresa. O povo tinha acabado de cruzar o Mar Vermelho, o povo estava vulnerável no deserto ainda, e de repente eles atacaram de surpresa. E aí quem foi o general? Josué. E eles venceram o povo de Amaleque, com a mão de Deus, claro. Moisés levantava a mão para cima e prevalecia. Mas Josué era o comandante de guerra. Então, em diversos momentos aqui, Josué, ele era esse líder de guerra. Ele estava sendo treinado, é o que muita gente não percebe. As pessoas pensam que as pessoas da Bíblia eram religiosos. Eram pessoas que ficavam só orando, eram pessoas que santas, puras, que ficavam só lá se purificando, mas não. A gente está falando de pessoas que iam para a guerra. A gente está falando de pessoas que lideravam o povo. A gente estava falando de políticos, inclusive. Eram pessoas, muitas vezes se fala, né? Não misture religião com política, não misture religião com trabalho, não misture. A Bíblia inteira está falando de quê? De pastores de ovelha, está falando de generais de guerra, está falando de reis políticos, está falando de líderes, está falando de relacionamento entre o povo o tempo inteiro. E Josué não era um cara santo, num sentido de a imagem que a gente tem hoje, né? Um padre, um pastor, uma pessoa de terno e gravata aqui e tal. Não, tá falando de uma pessoa do dia a dia, que vai lá pro campo de batalha, que defende o povo, que lidera, que aguenta pancada. Esse era Josué. Ao mesmo tempo que ele estava aprendendo lá toda a lei, todas as instruções, ele era um cara culto, ele era um cara da batalha. E aí quando vem essa frase, seja forte e corajoso, tá falando que vai vir muita pancada pela frente. Pô, se Deus fala para você, seja forte e corajoso, significa que a sua vida vai ser uma vida embaçada. Desafios grandes. Muita gente tatua isso no corpo, mas muitas vezes não pensa na profundidade da frase. Não que seja. Eu não tô falando aqui que é errado, nem nada do tipo. Não tô falando que mal da pessoa, não, tá? Pelo contrário. O que eu quero dizer é a profundidade da frase. A profundidade da frase é muito forte. Se você quer coisas fortes para sua vida, você vai enfrentar grandes batalhas. Você vai precisar ser forte e corajosa. Você vai precisar aguentar pancada. Você vai estar precisando encarar o dia a dia. Na semana passada, ou na semana retrasada, a gente estava falando do cruzar do Mar Vermelho, né? Um pouquinho atrás nessa história. E no cruzar do Mar Vermelho, o povo do Egito estava atrás deles. Eles tinham na frente deles o mar. Não tinha o que fazer, o povo começou a ficar desesperado porque o Egito estava totalmente armado, eles estavam vulneráveis. E aí Moisés pega e começa a clamar a Deus. E agora o que eu faço? Qual que foi a resposta de Deus? A resposta de Deus é muito legal, muito interessante. Deus pega e fala para Moisés assim: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que você está orando? Por que você está clamando? Ordene ao povo que marche. Aí ele pega e fala: estica seu cajado que o mar vai abrir. Mas é muito interessante isso aqui. O que você está fazendo aqui orando para mim? Agora não é hora de orar. Ordene ao povo que marche. Ação. Ação. A gente vive no mundo da ação. Isso aqui é o que pouca gente percebe. Tem gente que vive a vida clamando. E não está errado clamar. Mas aqui a gente vive no mundo da ação. A história de Josué, um grande guerreiro, a história de Moisés, um grande líder, a história do rei Davi, a história de Abraão, a história, todas as histórias que são contadas aqui são histórias de líderes, são histórias de guerreiros, são histórias de pessoas que colocavam a mão na massa, que aguentavam pancada, tanto interna quanto externa. É isso que a vida é. É isso que essas palavras estão ensinando a gente. Que não é só ficar orando, não é só o estudar intelectual, é importante, muito importante inclusive.
mas é estar presente aqui para as pancadas do dia a dia. É estar presente aqui para quando o bicho pegar, você conseguir dar caridade para quem precisa. Você conseguir auxiliar quem precisa. Você conseguir estender a mão para quem precisa. E você também conseguir enfrentar as lutas do dia a dia. Né? É uma frase assim que eu gosto bastante. Tem gente que fala dinheiro não traz felicidade. Quem diz isso é porque não doou o suficiente. Você vai enfrentar pancadas na vida, desafios, para quê? Para você ganhar mais, para quê? Para que você possa doar mais também, para que você possa empregar mais, para que você possa abençoar clientes. Grava isso aqui que eu tô falando. Grava isso aqui que eu tô falando. Não é sobre você. O seu sucesso não é sobre você. O seu sucesso é sobre o que você vai fazer, é sobre os outros. Isso aqui eu ouvi da boca do Ricardo Oliveira, um jogador de futebol, foi artilheiro do Santos, Campeonato Brasileiro, seleção brasileira, fazia muito gol. E ele estava sempre levantando a mensagem de Deus, o tempo inteiro. Quando ele ia para a seleção, em todo lugar, ele estava sempre levantando a mensagem de Deus. E ele fala assim que essa era a missão dele. Ele é pastor, inclusive. Ele é pastor, foi jogador de futebol, um dos jogadores que mais teve a carreira longa. Ele parou de jogar bola com 43 anos. Velho pro futebol já, mas jogando em altíssimo nível. E ele fala que ele é pastor, mas o púlpito dele era lá no campo. Era lá que ele conseguia falar para os quatro cantos do mundo, através do futebol. E aí ele pega e fala assim, que as coisas que você pede para Deus, elas não são sobre você, é sobre quem você vai abençoar. E se você for cumprir o seu papel, Deus vai te dar cada vez mais. Se você estiver cumprindo o teu papel, Deus vai te dar cada vez mais. Se você não estiver cumprindo, se for por causa de você, não é. Vamos pegar qualquer história aqui, qualquer história da Bíblia. Homens guerreiros, que nem eu falei, homens fortes e tudo mais, mas a vitória deles não era sobre eles, era sobre o povo. Davi, por que Davi era rei? Para abençoar o povo. Por que Moisés foi levantado? Para libertar o povo. Por que Josué foi levantado? Para vencer as batalhas com o povo. Qualquer história que você pegar aqui, você não vai ver pessoas que se deram bem por causa de si mesmos. Era por causa do povo. Era por causa do povo. E é aqui que está uma distorção muito forte da realidade hoje. Existe muito essa separação. Isso é o mundo que coloca, inclusive. Essa separação não vem da Bíblia. Sobre o que é trabalho, o que é o Estado, o que é uma conversa normal, do que é fé, o que é ciência, do que é religião. Isso aí não existe, nunca existiu. Se você for olhar quem foi que fundou os países, foi a igreja, foi a religião. Toda grande nação tinha como base que é uma religião. As ciências antigas, né? A gente pensa que a ciência só vem de agora recente, não, mas teve muitas descobertas anteriores, antigas. Eram descobertas que também eram pautadas em religião, também eram pautadas em homens de fé, também eram pautadas em pessoas que tinham grande entendimento, alquimistas e assim por diante. Sempre esteve lado a lado. Sempre esteve. Só que a história que nos é contada é sempre uma guerra entre a religião e a ciência. Mas os dois estão lado a lado, tudo está lado a lado. Tudo está lado a lado. A política com a religião também sempre esteve. Para um rei se tornar rei, ele tinha que ter a bênção, né? Se você for colocar da sociedade ocidental,
ele tinha que ter a bênção do Papa, senão ele não poderia ser consagrado rei. E aí você vai ver em toda. Antigamente sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você for colocar antes da Igreja Católica, antes do cristianismo, também era assim. Mas qual que é o grande ponto aqui? Não é nem essa questão ética aqui que eu quero trazer. O grande ponto que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: aquilo que você faz no comum, aquelas batalhas que você luta no seu dia a dia, o seu trabalho árduo muitas vezes, essas provações que você passa, são o dia a dia. Isso aqui que é realmente a verdadeira espiritualidade. É você vencer essas batalhas pela sua família, pelas pessoas que estão com você, pelas pessoas que você vai impactar, pelas clientes que passam por você. O seu testemunho é dado aqui, ó, no campo de batalha, no comum. Não é na igreja, não é no clamor, é aqui, ó, nas tarefas comuns. É aqui que a coisa acontece. É na prática. Josué, seja forte e corajoso. Se Deus fala isso, seja forte e corajoso, imagina o que vem adiante. Seja forte e corajoso. Se eu chegar para você, Lidiane, seja forte, hein? Uau. Desafio é o que vai acontecer. É o fato. Então, quando Deus fala isso, seja forte e corajoso que eu tô contigo, é porque vão vir pancadas pela frente. Mas essas pancadas que vão fazer criar força. São essas pancadas que vão abençoar o povo. O segredo de tudo que você está fazendo, você quer prosperar muito na tua vida, para de pensar em você e pensa o quanto que você vai abençoar seus clientes, a humanidade, trazer prosperidade, trazer avanço. Pensa no que o seu trabalho vai impactar. A chave de tudo está aqui. A Lidiane falou: a fé sem obras é morta. De que adianta só clamar ou reclamar, se quando alguém necessita não pode ajudar? Olha, tem muita sabedoria aqui. Muita sabedoria nisso que você escreveu. Reclamar. O reclamar ele carrega a palavra clamar também. Reclamar. Reclamar. Ficar reclamando. Reclamando de novo. Não adianta. Não adianta só clamar, não adianta só reclamar. Precisa agir. Precisa de ação, precisa executar na prática o seja forte e corajoso. Para as coisas realmente acontecerem na tua vida. Vão ter batalhas, vão ter desafios. No capítulo 2, Josué começa a se preparar para enfrentar a cidade de Jericó. Uma cidade cheia de muralhas. E realmente acontece algo sobrenatural. Eles rodeiam Jericó, eles gritam e o muro cai. Foi um milagre de Deus. Aí que tá uma coisa. Acabei de falar que é a prática, né? Eles estavam lá. Eles estavam com medo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles estavam lá. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você está lá, quando você alça voo, Deus entrega o vento de proa para você. O vento de proa, ele faz o avião ir mais rápido, ele faz o navio ir mais rápido. É um vento totalmente ao favor. É o melhor vento que tem. É Deus abençoando. Deus, ele coloca a sua graça sobre quem alçou voo. Ele não vai fazer você alçar voo. O ser humano ele vai ter que criar o avião. Mas se ele criar o avião, Deus abençoa. Deus dá ideias. Deus derruba o muro de Jericó. Só que você tem que estar lá. Aí que tá. Aí que tá. Não são as suas mãos. Aqui que é a coisa mais louca. Não são as suas mãos. As suas vitórias não são as suas mãos. Lembra que eu trouxe o negócio do Silvio Santos? O pessoal perguntando pra ele de onde que veio esse sucesso. Ele falou: é sorte. E cada vez mais eu tenho certeza que é sorte. Ele tava fazendo o que era pra ser feito. Ele chamou de sorte, mas ele era um cara culto, intelectual, ele era judeu também. Sorte que ele quer dizer é que
Ele estava no caminho certo e as coisas aconteceram, ele foi abençoado. Você também é essa pessoa de sorte, você vai ser abençoado. Só que você tem que estar no caminho, você tem que estar enfrentando as dificuldades, você tem que aguentar pancada, você tem que aguentar o deserto muitas vezes. O deserto é a escassez. É na escassez que o homem é provado. Você está sendo provado na escassez. O seu relacionamento está sendo provado na escassez. Faz parte. Mas é um momento também de se preparar para alçar voo e voar. E aí Deus vai derrubar a muralha. E lá na frente você não tem que ter o orgulho de falar, foi as minhas mãos que fizeram, não. Não foi as suas mãos que fizeram, foi Deus. Você teve o seu papel estando lá. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Dila falou, eu creio em nome de Jesus. Isso aí, Dila. Você tem que estar lá. E você é uma pessoa que eu conheço de perto, né? Eu sei que você está lá. Você tem que estar lá. Porque vai chegar um momento e você vai ter que ser forte e corajosa. Porque a batalha que vai vir pela frente, ela é desafiadora. Mas a recompensa é grande. E a maior provação não é verdadeiramente a batalha. A maior provação é você estar lá. Porque na batalha Deus vai te dar força. Deus vai vencer por você. Mas você tem que estar lá. Você tem que pôr a mão na massa. Você tem que passar pelo desafio. Mas você não vai passar fome nem mendigar o pão. Porque assim está na palavra. Eu nunca vi o justo passar fome ou a sua descendência mendigar o pão. Vai dar certo. Você só precisa continuar. Você precisa estar lá. E você precisa entender que você precisa ser forte e corajosa. E só para recapitular o começo, para você chegar no ponto de ser forte e corajoso, você tem que se preparar. Josué estava na tenda com Moisés. Enquanto todo mundo se rebelava, enquanto todo mundo fazia tudo, Josué estava na tenda com Moisés. O tempo inteiro ele não desgrudava de Moisés. Ele se preparou. Se prepara porque tem grandes planos para a sua vida. Se prepara. Se prepara. Esse ano não é o melhor ano de nossas vidas? A gente não está aqui nesse propósito? Você precisa ler livros. Você precisa estudar como você nunca estudou. Você precisa estudar a Bíblia como você nunca estudou. Você precisa ler livros. Você precisa participar de cursos. Você precisa conhecer pessoas. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Vai no YouTube, tá? Essa tarefa é para a semana toda. É isso aí, Lidiane. Nós estamos no portal com o Humberto nos preparando. Estão vencendo. Presta atenção na tarefa. Essa tarefa é para semana toda. Você vai no YouTube e você vai pesquisar Pense e Enriqueça. Napoleão Hill. Hill com H. Pense e Enriqueça Napoleão Hill. Vai ser umas 6 horas mais ou menos. Você vai dar um curtir para você não perder. E você vai ouvir isso aqui a semana inteira. Você tem 7 dias para ouvir esse livro. É um audiobook. É mais fácil do que a leitura. Mas eu te recomendo. Compra o livro também. Compra o livro também, que é muito bom. Tá? Sempre é bom você exercitar a leitura, mas você quer acelerar o processo aqui e tudo mais, ouve esses audiobooks que acelera bastante o processo. Ouve aí. Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. Esse ano tem que se preparar, tem que fazer aquilo que você não estava fazendo. Vamos ler um livro por semana ou pelo menos ouvir um audiobook por semana. Você precisa mudar a tua cabeça. Você precisa se preparar. Josué se preparou. Você quer ser forte e corajosa? Tem que se preparar. Não tem para onde correr. Tá bom? Essa é a tarefa. Pense em Enriqueça, Napoleão Hill. Você tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, ouve esse negócio. Tá bom? Além disso, ressalto aqui que também essas lives estão no Spotify. Eu não tô mais deixando no perfil. Quando você estiver lavando louça, alguma coisa também, você tem essa opção aqui de ouvir essas lives, tá bom? Ouça essas lives, ouça os audiobooks. Vamos se preparar.
Tá bom? Encosta na cadeira aí, confortavelmente. Vamos fazer a nossa meditação, nossa oração do dia. Fecha os seus olhos, respira fundo 3 vezes, vamos se conectar com o presente, com a paz interior. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união. Muito obrigado por estarmos aqui presentes. Muito obrigado por esse estudo bíblico, que ele venha entrar no nosso coração e venha nos trazer diversos outros insights novos. Que o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Mas que venhamos ter a convicção que esses desafios não são para abençoar a nossa vida, mas são para abençoar pessoas. São para trazer para o mundo um mundo melhor. Trazer para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa casa, um mundo melhor. Para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, um mundo melhor. Técnicas melhores, métodos melhores, livros. Cada um aqui precisa transbordar. Porque conforme você cuida bem daqueles talentos que Deus te dá, Ele te dá mais. Quanto mais você cuida bem daquilo que Deus te dá, mais Ele vai te dar. Mas você precisa honrar. E a forma de honrar é cumprindo o teu propósito. Repete assim, ó, o meu propósito é abençoar pessoas. Colaboradores, clientes, pessoas que cruzam o meu caminho, meus familiares, meus filhos. O objetivo é abençoar pessoas. E quanto mais você abençoa pessoas, quanto mais você irradia essa luz, mais vai ser colocado na sua mão. Que venhamos ser como Josué, fortes guerreiros, líderes, que fazem não para si próprio, mas para o povo, para as pessoas, para o mundo ser melhor. Respira fundo. Estica seus braços, sente a energia no seu corpo, a vitalidade. E é isso, gente. Vamos para cima. Seja forte, corajosa. Vamos para cima, vamos vencer. Os desafios que vão vir pela frente são fortes, mas eles não são maiores que você. E Deus sempre vai te dar a vitória. Só seja forte, corajosa, esteja no caminho. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Quem não tá no grupo de WhatsApp, entra lá no link da bio, sempre manda o áudios, a gente caminha mais próximo. Tá bom? E no link da bio também tem uma masterclass que eu vou fazer, tá lá, acessa lá. Um abraço, fica com Deus e tamo junto.